Oi, pessoal, tudo bem? Então, vim trazer para vocês uma resenha sobre o meu livro, Dalva. Já está nas plataformas, está na plataforma do Clube dos Autores e também nas plataformas digitais, né? Para vocês baixarem o e-book. Para quem assina, já pode fazer a aquisição do livro Dalva. Essa é a contracapa dele. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, que eu falei para vocês que eu ia fazer uma resenha assim que chegasse, que começasse a comercializar ele direitinho, né? Dalva é um livro que eu tenho feito ele há muito tempo, há muitos anos. Ele já foi um diário, ele já foi um outro diário, ele já foi uma espécie de terapia durante muitos anos. Eu colocava todas as minhas dores, despejava isso na escrita e foi uma coisa que me ajudou muito. E depois de um tempo, ele ficou guardado, nunca mais eu, eu quis escrever, eu fiquei um tempo sem tocar nele. Digitalizei ele para o computador e deixei lá salvo, não tinha o nome de Dalva, tinha um outro nome. E uma noite eu tive uma intuição muito forte de que eu deveria trazer esse livro à tona, mas não como ele era. Refazer ele, fazer uma nova história. E essa história veio da noite pro dia, na minha mente, assim, eu dormi com essa intuição e no outro dia eu tinha a história pronta na minha cabeça. Então eu deletei tudo o que eu já tinha escrito e refiz ele todinho, de pé a ponta. Então, aquela ideia de diário, depois de terapia e depois de algumas anotações a mais que eu fui fazendo durante os anos, ela me deu uma base, uma força para eu continuar a escrever. Mas não restou muita coisa daquelas histórias ou do que eu tinha escrito. Eu deletei toda a história, né? E fiz tudo o que estava na minha mente pronto. Então fiz todo o esboço do livro e a partir daí eu fui desenvolvendo a história. Essa história da Dalva, ela conta a história de uma mulher já na faixa dos seus 30 anos que é muito traumatizada, uma pessoa com muitas dores, mas ela é muito forte. Ela tem uma armadura em volta dela que os anos proporcionaram e todas as dores que ela passou formaram essa pessoa que ela é. Batalhadora, muito forte, então ela focou todas os traumas, as dores dela num único objetivo, que era ser bem-sucedida, ter um trabalho o qual ela gostasse, e ela é uma escritora no livro. Dentro da Dalva, da personagem, eu tentei colocar um pouquinho de cada mulher que eu conheci nessa minha trajetória até hoje. Um pouquinho meu, das minhas dores, do que eu passei, um pouquinho de cada pessoa que eu convivi, um pouquinho de cada história que eu já ouvi, de paciente, de amigos, de pessoas desconhecidas, coisas que eu vim coletando ao longo dessa minha jornada com pessoas e que eu vi que tinha e tem a necessidade de ser falado, porque às vezes tem coisas muito óbvias, coisas no dia a dia que nós não damos importância, mas que nos afetam muito, principalmente nós mulheres, que ainda hoje temos algumas dificuldades, vamos colocar assim, de nos expor, de colocar a nossa fala, de estar presente em alguma situação com voz ativa,
Então eu tentei colocar no livro de uma forma mais simples possível e uma linguagem muito prática para que qualquer mulher ou homem que queira ler o livro entenda o que eu estou querendo passar. Claro que eu não coloquei ali nem nome de ninguém, né? E até situações que as pessoas viveram, eu tentei colocar dentro do enredo da história. Não é uma história de uma pessoa, é uma história inventada, é uma história que eu criei, só que com toda essa colaboração de toda essa coleta que eu venho fazendo e também um pouco do meu ser, da minha essência ali dentro. Então, a Dalva é essa mulher forte, guerreira, batalhadora e ela é muito bem sucedida. E aos poucos ela vai se desconstruindo. Ela vai vendo que aquela força dela não é suficiente, que ela tem um calcanhar de Aquiles e ela sabe disso. Ela não sabe muito das suas fraquezas, mas ela sabe o que causa essas fraquezas. Ela não sabe lidar com a situação, ela tem medo, ela tem vergonha de algumas coisas, então é o que a gente passa no dia a dia. Muitas vezes a gente tem medo de se colocar, a gente tem vergonha de falar alguma coisa, e no livro é bem explícito isso. Ela tem um relacionamento de muito tempo atrás com uma pessoa que abusou dela, e então tem essa questão do abuso dentro do livro. Eu tentei colocar de uma forma um pouco mais sutil, mas de uma forma que seja realmente, né, visto como um abuso. E ela não se dá conta de que isso é um abuso. Então, ela tem esse sentimento de culpa dentro dela e todo esse processo está envolvido na trama da Dalva. Então, essa pessoa é uma pessoa manipuladora, dominadora, que toma conta do ser da Dalva. A Dalva fica completamente paralisada em frente a essa pessoa, mas no desenrolar da trama, mais para o final do livro, ela consegue, de uma certa forma, uma parte do entendimento dela, ela consegue ser realmente forte para se desvencilhar desse relacionamento, porque ela começa a se abrir e sentir outras emoções, outros sentimentos que ela nunca tinha tido contato. Então, o livro também chama atenção para isso. Isso é meu modo de ver. Talvez vocês lendo vão ter outras visões. E é isso também que a gente quer, né? Que eu quero que outras pessoas tenham outras visões para eu ter outras ideias sobre a Dalva. E olhar ela com outros olhos. Até no livro tem essa frase. Então, a Dalva nunca teve contato com outros sentimentos de natureza mais pura, mais genuína, mais carinhosa. Ela sempre teve contato com sentimentos de troca, de poder, de dominação. Então, isso também faz uma construção de um ser mais duro, mais inflexível, uma pessoa, né, que tem essa característica de ter que ser mais forte para poder seguir a vida. Então, quem ler o livro vai ver que o final é um final com uma incógnita. O livro é muito bacana, porque ele chama atenção para cada capítulo e, ao mesmo tempo, ele é um livro breve. Então, uma leitura fácil, ele não é um livro muito grosso, é uma leitura super fácil. Até para quem não gosta de ler, é um livro agradável. Então, eu espero muito que vocês gostem da Dalva, da trama.
Eu vou ler até a contracapa para vocês terem uma ideia um pouco melhor da história, ok? O livro Dalva apresenta a história marcante de uma mulher forte e determinada que enfrenta desafios do passado, buscando um caminho, porque se sente um pouco perdida. Ela é uma personagem cheia de traumas, os quais muitas de nós já passamos, ou tenhamos passado um dia. Porém, ela não se dá conta, em grande parte da sua vida, que é traumatizada. Acredita que é uma mulher forte e o verdadeiro caminho é a saída para tudo. E esse é o verdadeiro caminho e a saída para tudo. Se isolar também é parte do processo dela, até que se depara com o amor. É onde sua armadura quebra e ela se deixa penetrar por esse sentimento tão estranho a ela. Os demais personagens, que formam uma tríade, é formado pelo Carlos, pelo Eduardo e pela Dalva. Esse romance não é um conto de fadas, não é um show de horrores, mas sim é uma teia envolvente e de fácil absorção para quem o ler. Então, sim, é um romance, tem uma tríade ali, tem 3 personagens principais que formam essa trama, que é o Eduardo, o Carlos e a Dalva. E a Dalva, no livro, ela é uma escritora, como eu já tinha falado, e o nome dela, que ela usa, é Dee Castle. Então, no meu Instagram também eu coloquei esse nome para fazer referência ao livro. E estamos pensando, eu e minha consciência, se faremos o segundo. Então, eu estou fazendo um pequeno esboço para ter essa noção de contexto, para ver se a gente consegue fazer um segundo. E eu espero muito que vocês gostem do livro, do primeiro Dalva. Podem me mandar direct no Instagram, tem também o meu WhatsApp. Fiquem à vontade para me fazer críticas boas, ruins, me falar o que vocês acharam do livro, porque eu acredito na construção do ser, independente de em qual etapa da vida ele esteja, nós estamos sempre em construção. Não temos a verdade absoluta de nada. Então, quando nós temos um feedback de pessoas que pensam diferente de nós, o nosso enriquecimento, a nossa mente amplia-se e a gente começa a deter mais conhecimento, mais do que tinha antes, porque o conhecimento total nunca teremos, né? Estamos sempre em construção. Então, um beijo muito grande, espero que vocês gostem do livro mais uma vez e me sigam lá no canal, likezinho aí no vídeo do YouTube e compartilhem com quem vocês desejem. Até mais!